Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Imaginem só, você precisar oficialmente negar a sua fé para o governo para conseguir continuar sendo um católico de verdade. É isso que tem ocorrido na Alemanha. Lá, o dízimo é descontado direto do seu contra-cheque, do seu olerite, do seu salário. Então, para não financiar mais a Igreja Católica na Alemanha, com aquele sínodo alemão horrendo, aprovando coisas totalmente contrárias à fé, os católicos alemães estão declarando que não são católicos mais, arriscando não poder mais receber a Eucaristia, receber o sacramento da confissão, todos os sacramentos. Ele está arriscando isso, ficar sem os sacramentos, para não ter que financiar essa igreja católica na Alemanha, que não tem nada de católica, é a igreja mundana, satânica, que não tem nada de católica. Essa é a matéria do Info Vaticano, eu vou usar um trecho dessa matéria. Deixar a Igreja Católica para permanecer católico. Fiéis alemães enfrentam o dilema tributário da Alemanha. Mais e mais católicos praticantes alemães não querem financiar o controverso caminho da igreja local após o caminho sinodal. Mas a única maneira de evitar o pagamento do imposto da igreja é desafiliar-se oficialmente da Igreja Católica na Alemanha e correr o risco de perder acesso aos sacramentos. É isso mesmo. Vocês não sabem, lá na Alemanha, como eu disse antes, você tem o seu dízimo descontado direto do seu pagamento, é como se fosse um imposto da igreja. Bento XVI criticou isso em 2006. Porém, a Igreja Católica da Alemanha e as igrejas protestantes não deixam de fazer isso, tá? Talvez esse seja um motivo também de uma demora tão grande do Vaticano em cortar as relações com a igreja na Alemanha, porque a igreja da Alemanha é uma igreja muito rica. Agora aqui, Davi Rodrigues, cidadão com dupla nacionalidade alemã e espanhola, que vive na Alemanha há 30 anos, ama sua fé católica. Paroquiano de St. Hert Jesu, em Berlim, ele disse ao Register que os sacramentos são como água que preciso para a vida espiritual. Mas o alarmado caminho sinodal, oficialmente apoiado, que no início desse ano aceitou uma série de resoluções que se desviam do ensinamento da igreja, e convencido da necessidade de parar de contribuir financeiramente para ele, Rodrigues está considerando uma medida que, de acordo com a prática atual da igreja na Alemanha, colocaria em risco o seu acesso aos sacramentos. Desfiliar-se legalmente da Igreja Católica na Alemanha. É um passo dramático que envolve a renúncia pública de ser membro da igreja a um funcionário do governo. Essa medida é considerada na Alemanha uma autoexcomunhão de fato, uma vez que quem cumpre está tecnicamente excluído da Eucaristia, da penitência e de outros sacramentos e até de receber o enterro cristão. A participação na igreja também é restrita, pois é proibido exercer cargos ou empregos na igreja, participar de conselhos diocesanos ou paróquias e até mesmo ser padrinho ou madrinha. Porém, meus irmãos, se não assim o fazer, você continua financiando todas aquelas loucuras do sínodo alemão. Então esse é o dilema dos católicos da Alemanha. Esperemos, meus irmãos, que isso não chegue até nós. Claro, tem lugares que nós temos aí clérigos que já têm e apoiam essas práticas, como na Alemanha, abertamente. Por exemplo, muitos padres
da Amazônia quer ordenação de mulheres, né? Outros padres querem bênçãos para pares do mesmo sexo. Tudo isso que contradiz o que a igreja sempre ensinou. Então, este é o X da questão. Olha a situação que chegou por conta desse caminho sinodal alemão. Precisar negar publicamente a sua fé para continuar sendo católico. Uma vez que, como que você vai aceitar todos os erros que a igreja na Alemanha quer implantar? É impossível. Se isso chegar até nós vamos ter uma pequena igreja que vai celebrar às escondidas com padres escondidos, porque senão nós não vamos conseguir exercer a fé, porque publicamente será muito difícil se a igreja quiser aceitar tudo que eles querem colocar lá na Alemanha. Pois bem, qual é a nossa missão? Rezar pela igreja. Por quê? Porque a palavra de Jesus para nós é que as portas do inferno nunca prevalecerão, e nós cremos nisso. Nós cremos que a igreja vai diminuir, como dizia Bento XVI, mas será muito mais fiel. Rezemos pela igreja. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Um beijo grande no seu coração.